E aí, seu do pântano, tudo bem? Aqui é o professor Euler Matemática. Vamos para mais uma super aula. Vamos falar sobre escala lá dentro do assunto de proporção. Então faz o seguinte, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o seu like. É muito importante você deixar o seu like para o YouTube recomendar esse vídeo para um montão de gente e ajudar o nosso canal a crescer cada dia mais, beleza? Então vamos lá, agora é minha vez de te ajudar. Eu vou te passar então tudo sobre escala. Se liga então, partiu? Partiu a aprovação, galera! Partiu a aprovação! O que é uma escala? Pelo amor de Deus, ele conta pra gente o que é essa escala. Gente, a escala ela é uma relação que a gente fala que é proporcional. Olha só, ela é uma relação proporcional entre quem? Entre a imagem, geralmente é um mapa, uma figura, uma maquete, com o real. Beleza? Então nós queremos fazer uma relação entre uma maquete de um edifício com um edifício real. Eu quero fazer uma relação proporcional entre um mapa e o continente de verdade, o continente real mesmo, certo? Eu quero fazer então essa relação proporcional entre uma imagem e o real. E para isso, como que eu vou fazer? Eu vou utilizar uma escala. Por isso que eu coloquei aqui um exemplo de um mapa, tá? Onde existe uma escala. Olha só para você ver. Tem uma escala que eu estou grifando com o marca-texto ali agora. Você já viu que embaixo de todo o mapa vem uma escala como essa? Pois é, como é que funciona essa escala? Bora ver? Vamos lá. Primeiro lugar, essa escala ela é classificada de duas formas diferentes. Você tem a escala que nós chamamos de escala numérica, tá? Que obviamente é a que aparece apenas números, igual que eu mostrei no mapa anterior para vocês, beleza? E você tem a escala gráfica, que é aquela que aparece algum tipo de figura. Nesse caso aqui eu coloquei um retângulo, tá vendo? Então, mas todas elas são escalas. Primeira escala numérica, a segunda uma escala gráfica, porque também tem um desenho, beleza? Mas vem cá, o que essa escala nos diz, hein? Quando eu escrevo 1, 2 pontos 500, eu estou querendo te dizer o seguinte, ó, que a cada 1 centímetro, então eu vou limpar a tela aqui para você entender, ó, a cada centímetro que eu tiver aonde? Aonde? Na imagem, isso vai corresponder a 500 centímetros aonde? No real. Então presta atenção. Esse carinha aqui, ó, esse primeiro carinha, ele está te falando de quem? Da imagem, tá? Então você tem a cada 1 centímetro que você tiver lá na imagem, então nós teremos o que? 500 centímetros aonde? No real, certo? 1 centímetro na imagem vai equivaler, vai corresponder a 500 no real, beleza? E sempre vai ser dessa forma. Essa escala sempre vai começar com aquele número 1, tudo bem? Então você pode ficar despreocupado. E nós vamos adotar como padrão, não quer dizer que seja regra, quer dizer que é apenas um padrão, que esse 1 e esse 500, esses números que fazem parte da nossa escala numérica, eles estejam em centímetros, tá? Como eu te disse, por padrão, mas não é regra. Você pode muito bem colocar de outra forma, belezinha? Então vamos lá então. Revisando, nós temos dois tipos de escala, numérica e gráfica. A mais utilizada com certeza é a numérica, mas você não pode deixar de saber a gráfica, que ela também cai em prova, tá bom? Sempre você vai ter esses dois números. O primeiro quer dizer o tamanho da imagem e o segundo quer dizer qual vai ser o tamanho correspondente no real. Beleza? Por padrão, centímetros, mas não quer dizer que é obrigatório. Pode ser em outras unidades de medida também. Tá. Então, se eu colocar um outro exemplo, 1 para 10 mil, o que significa isso? Que a cada centímetro na imagem correspondem a 10 mil centímetros no real. Muito simples, não é? Muito simples, muito tranquilo. Professor, e nesse gráfico aí, nessa escala gráfica, como que eu ia ler? Como que eu ia interpretar isso daí? Cada centímetro na imagem corresponde a 30 quilômetros no real. Lembra que eu te falei que não era obrigatório fazer em centímetros? Pois é. Então aqui, ó, aqui a unidade utilizada é quilômetros.
Professor, não tinha que utilizar o 60? Não, porque ele está dizendo assim, ó, a cada segmento, olha só, a cada figura, a cada espaço, a cada medida desse tamanho aqui, ó, você vai ter quanto? 30. Aqui no desenho você só tem 1, tá? Mas no real, a questão está te dizendo então que vai ter 30, beleza? Por que ele colocou esse 60 aqui então, Euler? Só para te mostrar um padrão, olha, que acontece aqui 30 e aqui vai acontecer mais 30. Pintou de uma cor diferente para você não confundir essas partes, beleza? Só isso, mais nada. Então, tranquilo, aqui é só como que a gente faz a leitura, tá? Muito importante, vamos repetir, a cada 1 centímetro, na imagem, nós teremos 10.000 centímetros no real. Você viu então que é uma comparação entre a imagem e o real? É uma relação de proporcionalidade? É isso, é a definição que eu coloquei para você lá no começo, belezinha? Então vai lá. Uma coisa que você vai utilizar, nem faz parte desse conteúdo, mas é uma coisa que você vai utilizar tanto que eu falei assim, ó, não posso deixar de falar para meus alunos, de relembrar, de revisar com eles como é que faz isso. Então vamos lá? Tomando esse cuidado, eu quero que você lembre como que a gente passa de centímetros para metro. Você está lembrado disso? Eu quero falar de uma forma bem fácil, bem rápida. Para você fazer de centímetros para metro, basta você dividir por 100. Ou melhor, que você retire 2 zeros. Ou ainda que você ande 2 casas para a esquerda, tá bom? Com a vírgula. Então vamos lá, ó, um exemplo. 500 centímetros. Eu quero pegar 500 centímetros e passar ele para metros. Como que eu faço isso? Eu estou te dando a dica aqui, ó. O que você tem que fazer? Hashtag retire 2 zeros. Se você cortar esses 2 zeros aqui, ó, pronto, você já transformou de centímetros para metro. Ah, professor, então quer dizer que de centímetros para metro, então é retirar 2 zeros. É isso, pronto, tá? Mas existem situações que não tem como você retirar 2 zeros. Olha para o 890. Você só tem um zero, como é que você vai tirar 2? Bem, você não vai retirar 2 zeros nesse caso. Você vai andar com a vírgula 2 casas. Então, olha só, ó, eu estou deixando esse número com 2 casas decimais. Olha aqui para você ver, ó, ficou 8,90. Tá? Não precisa pôr esse zero aqui, né? Zero depois da vírgula não faz diferença. Tranquilo? Beleza. Ou você retira os 2 zeros, ou então você coloca lá a vírgula num lugar de tal forma que você andou 2 casas para a esquerda. Inicialmente essa vírgula estava aqui. Aí nós andamos 1, 2 casas para onde? Para a esquerda. Belezinha? Então pronto. É essa transformação que a gente faz. Professor, mas e se não fosse centímetros para metro? Se fosse centímetros para quilômetros, igual está aí do lado direito da nossa tela? Muito fácil. É a mesma coisa que você dividir por 100 mil. De centímetros para quilômetro é a mesma coisa de você dividir por 100 mil. Ou seja, retire 5 zeros. Tá? Vou te dar um exemplo. Se você tem 600 mil centímetros e você quer transformar isso para quilômetros, basta você cortar 5 zeros. Pronto, ó, sobrou apenas o número 6. Esse 6 ele já está em quilômetros. Muito fácil, não é não? Boa, muito fácil. Vai lá, deixa o seu like aí. Não se esquece de ajudar o nosso canal. Tá bom? Professor, mas e se fosse um número como esse, ó, 720 mil, como que eu ia fazer? Tem 5 zeros para cortar? Não. Agora você vai entender. Ó. Se você ficou com um pouquinho de dúvida na outra, agora você vai entender 100%. Tem 5 zeros para cortar? Não. Ah, então se não tem os 5 zeros para cortar, eu vou andar com a vírgula. A minha vírgula inicialmente está nessa posição, gente. Ó. Então eu vou andar. Ó, uma, aqui, ó. Aqui é 1, ó. Comecei a andar. 1, 2, 3, 4, 5. Olha onde a minha vírgula parou. Ó. Vou fazer bem grandão para você ver. Ela parou entre o 7 e o 2. E é exatamente isso que eu coloquei aqui. Ó. Agora já está transformado para quilômetro. 7,2 quilômetros. Então eu te dei uma dica sobre conversão de medidas aqui agora. Tá? Porque a gente utiliza isso muito aqui no estudo da escala. Muitas vezes a gente utiliza essa conversão de medidas. Porque sempre a gente tem que deixar as coisas na mesma unidade. Na mesma unidade, tá bom? Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer um exercício número 1 para a gente poder aprender e melhorar nisso daqui. A planta baixa de uma casa está, olha só a questão te dando a escala. A escala aqui
é de 1 para 400 mil. Lembra que por padrão a gente está falando que isso aqui é centímetros. A cada 1 centímetro corresponde a 400 centímetros. Mas lembra-se também, gente, antes da gente ler a questão, que caso ele tivesse te pedido em quilômetros, ó, essa daqui está em centímetros, por padrão. Mas se ele tivesse te pedido em quilômetros, bastava você fazer o quê? Cortar os 5 zeros. Significa que essa escala ela ia ficar de 1 para 4, aonde? Quilômetros. Belezinha? Então tá. O que a questão está te perguntando é, o que significa escrever essa escala aí? A gente acabou de responder. Olha só, que a cada 1 quilômetro, a cada 1 centímetro aqui no nosso desenho, aqui ó, vou colocar para você no marca-texto e vou colocar esse marca-texto na cor azul para você entender. Ó. A cada 1 centímetro no nosso desenho, no real nós teremos quanto? 4 quilômetros. Tem alguma alternativa dizendo isso? Tem, com certeza. Olha a letra C para você ver. Ó. A cada 1 centímetro na imagem corresponde a 4 quilômetros no real. Então, letra C é a nossa resposta. E você já começou a entender escala, hein, garoto? Eu tô sabendo. Coisa boa, massa demais. Vamos fazer uma questão número 2? Vamos lá, então. Ó. Em um mapa cuja escala é de 1 para 2 milhões e 500 mil. Duas cidades estão separadas em linha reta por 5 centímetros para tudo. Vamos desenhar aqui para você poder entender essa situação. Lá você tem um mapa, aqui você tem um mapa, ó, muito bem desenhado. Tá? Qual é a escala desse mapa? 1 para 2 milhões e 500 mil. Só que dentro desse mapa está desenhada uma cidade A, está desenhada uma cidade B. E a distância aqui no mapa, entre essas duas cidades, ela é de 5 centímetros. Tá, eu quero saber então, já que eu tenho essa escala, eu quero saber então qual é a distância verdadeira, qual é a distância real entre essas duas cidades. Beleza? Vamos fazer essa conta? Demorou. Gente, a dica que eu te dou sempre para fazer exercício de escala, separa. Coloca de um lado tudo que é imagem. Coloca do outro tudo que é real. Vamos fazer isso então? Vamos lá. E lembra que na escala a gente sempre começa com o número 1. Tá? Então, 1 na minha imagem, no real vai ser quanto? 2 milhões e 500 mil. A questão já me deu isso. 1 é a imagem e o 2 milhões e 500 mil centímetros é o real. Tá? Mas a questão está me perguntando assim, ó, não, eu não quero saber só de 1 que a escala me proporciona, eu quero saber a distância de 5 centímetros, 5 centímetros que é a distância lá no mapa, ó, quanto que isso vai dar de verdade? Então eu vou colocar, ó, 5 na imagem e não sei quanto no real, vou chamar esse não sei quanto de x, belezinha? Então pronto, agora o que eu vou fazer? Montamos ali o nosso esquema. Agora o que você precisa fazer, gente, é nada mais, nada menos do que uma regra de 3. Multiplicar cruzado. 1 vezes x é x. 5 vezes 2 milhões e 500 mil vai dar 12 milhões e 500 mil. Só multiplicou cruzado, mais nada. Beleza? Então pronto. Mas aí a gente praticamente acabou a questão. E você olha lá para a solução e fala assim, ó, achei o valor de x. Eu achei qual que é a distância lá no mapa. 12 milhões e 500 mil centímetros. Mas você olha para as alternativas e vê. Todas as alternativas foram convertidas para quilômetro. Mas não tem importância, sabe por quê? Porque eu já te passei a manha. Qual foi a manha que eu te passei? Qual foi o macete que eu te passei? Quer transformar de centímetros para quilômetro? Quer. Então basta você cortar 5 zeros. Quando eu cortei 5 zeros, fiquei com 125. E 125 é exatamente a nossa unidade, o nosso tamanho, a nossa distância em quilômetros que a questão pediu. Temos essa alternativa? Com certeza, letra C, 125 quilômetros é o nosso resultado. Muito fácil de fazer, não é? Você só não pode esquecer de converter essa unidade de medida aqui para aquilo que ele está te pedindo, belezinha?
Fechou? Vou fazer uma questãozinha número 3. Essa questãozinha aqui caiu na Universidade Federal do Pernambuco. E olha só o que ela diz. Utilizando o mapa, calcule a distância real em linha reta entre as cidades de Florianópolis e Lages. Ah, então beleza, olha só, vou colocar o marca-texto aqui para você entender legal. Lá no mapa, Lages até Florianópolis, eu quero saber essa distância real. Sabendo que a distância gráfica é de 1,7. Então a questão está te falando o seguinte, aqui no desenho vale 1,7 centímetros. Se você pega uma régua e mede esse segmento aqui, daria 1,7 centímetros. Mas o que ele quer é o quê? No real. E para isso, ele está te dando a escala, que é a informação importantíssima para você poder fazer essa conta. O segredo é simples, eu já te falei. Separa imagem, tá? Separa imagem. Espera aí, só um minuto. Aqui, ó, separa imagem, beleza? Do real. Vamos separar a imagem do real. E aí o que acontece? A nossa escala sempre começa da escala, tá? Sempre começa da escala. Ó, põe 1 para a imagem, 10 milhões para o real. Eu olhei aqui, ó, no nossa escala do mapa para já fazer essa primeira informação. Mas agora eu vou olhar para a distância que tem no desenho. Olha, imagem 1,7. Coloquei 1,7 na imagem. Quanto que vai ser de verdade? Cara, eu não sei qual que é a distância de Lages para Florianópolis, não. Então eu vou chamar de X. E agora que a gente montou o esquema, eu posso então fazer uma regra de 3. Bora fazer uma regra de 3? Então se liga. Vai ficar assim, ó. 1 vezes X, que dá X, né? Tá lá o nosso X, ó. E 1,7 vezes 10 milhões. 1,7 vezes 10 milhões dá 17 milhões. Pronto, muito bem. Você praticamente terminou a questão. Mas olhando para as alternativas, você não tem nada de centímetros. Você precisa converter. Lembra que eu te falei que você ia precisar converter toda hora? Então, professor, como é que eu faço essa conversão mesmo, hein? Galera, se você fosse fazer essa conversão para metros, você tinha que excluir 2 zeros, assim como eu te falei. O que ia sobrar aqui, gente, o total de 170 mil metros. Olha só que aqui está dizendo, letra B, 1.700 metros, não é nossa resposta. 1.700.000 metros não é nossa resposta. Então ele não queria transformar em metros, centímetros em metros. Ele queria transformar em quilômetros. Vamos ver se é quilômetros mesmo? Quilômetros tem que cortar 5 zeros. Então eu cortei, ó, 5 zeros. Sobrou que número aqui para mim, gente? Ó, 170. 170 quilômetros é a nossa alternativa letra D, é a nossa resposta correta. E aí você matou o exercício número 3. Beleza? Então é isso, galera. 170 km é a nossa resposta. Você detonou escala, sabe tudo sobre escala. Se precisar, volta o vídeo, assiste mais uma vez. Isso, você não tem noção do tanto que te ajuda a compreender melhor o assunto, tá? E faz o seguinte, as outras aulas sobre escala, porque ainda tem mais, não é só isso não, estão aqui na descrição. Então não deixe de deixar o seu like, comenta aí embaixo e compartilha lá no grupo da sua escola do WhatsApp esse vídeo para os seus colegas também aprenderem como você aprendeu nessa aula. Galera, fica com Deus, bons estudos e até mais. Valeu!